João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus vai fazer uma analogia, uma metáfora, usar referências concretas da realidade dos seus ouvintes para explicar realidades espirituais. Aliás, se você não tiver condições de entender metáforas na vida, você nunca vai entender Jesus. Por isso que os legalistas não conseguem entender o Evangelho. Os literalistas não conseguem encontrar vida. Porque se você não tiver a mente aberta para entender o mundo a partir das metáforas, entender significados espirituais em realidades concretas, você não vai conseguir discernir e entender o Evangelho. O máximo que vai acontecer com você é que você vai se tornar um bom religioso. E aí Jesus Cristo conta uma dessas parábolas em João capítulo 10. Ele diz o seguinte: eu garanto a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão e um assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão deste estranho, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou esta comparação, essa metáfora, mas os seus discípulos não entenderam o que ele estava falando. Então Jesus falou mais uma vez: deixa eu explicar melhor para vocês. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eles eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado ou mercenário, ele não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Por isso, quando ele vê um perigo, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é um mercenário, um assalariado, e ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho inclusive outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dar e para retomar a minha vida. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, alguns judeus ficaram dizendo ficaram divididos, e muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que devemos dar ouvidos a ele? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode, por acaso, um demônio abrir os olhos dos cegos? Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe essa noite com sua palavra, que o Senhor pastoreie a nossa alma essa noite e que isso aconteça em cada um aqui. Que o Senhor abra os nossos olhos para encontrarmos o sentido espiritual das realidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele termina dizendo para nós que Jesus Cristo aqui está cumprindo uma das tarefas da agenda dele. Ele disse que ele tinha vindo para dar vista aos cegos, e aqui ele está fazendo isso.
E os ouvintes, aqueles homens que estavam ouvindo a história de Jesus, entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer com abrir os olhos dos cegos, porque nós estamos cegos espiritualmente para as verdades espirituais, e Jesus Cristo vem fazer a apresentação do seu Evangelho para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a vida, enxergue Deus na vida, enxergue os significados da existência, para que a vida não seja dura, seca, não seja fria, não seja secular, não seja vazia, para que a vida encontre o significado que ela realmente tem. Você, a sua vida, a sua história tem muito mais significado do que os seus olhos conseguem enxergar. A vida está cheia de espiritualidade, a vida está cheia de um olhar espiritual, a vida está cheia de sentidos e sinais, tudo é o tempo inteiro assim. Quem tem os olhos abertos por Jesus e pelo Evangelho encontra significado em tudo. As conversas não são simplesmente conversas. Os encontros não são simplesmente encontros. Os trabalhos, as tarefas, a fila do banco, a vida, a comida, o olhar, o sol, a lua, nada é simplesmente somente isso. Tudo carrega significado espiritual muito mais profundo. E aqueles que têm os seus olhos abertos espiritualmente conseguem encontrar verdades e ensino em todas essas realidades. E Jesus explica que esse fenômeno espiritual é um fenômeno parecido com a relação de um pastor de ovelhas com o seu rebanho. Ele fala que há um movimento de pessoas que nem abrem a porta, mas invadem o aprisco, o curral onde estão as ovelhas, e eles invadem sem permissão, e eles fazem isso para fazer o mal, roubar, matar e destruir. E Jesus, por outro lado, diz que não é assim com ele, que ele é aquele que entra pela porta, e ele fala com as suas ovelhas, e suas ovelhas ouvem sua voz. Mais do que isso, ele é aquele que, entrando pela porta, no curral das ovelhas, ele chama as suas ovelhas, elas ouvindo sua voz, elas saem. E quando saem, encontram comida, encontram pastagem. E mais, ao tirar as suas ovelhas lá de dentro, Jesus Cristo é aquele que vai à frente das ovelhas, indicando o caminho para que elas comam, para que elas se sirvam, para que elas se alimentem. Ele é um verdadeiro pastor. Ele não é aquele que mantém as ovelhas presas, ele não é aquele que entra na realidade, na vida das ovelhas de um jeito violento e assaltante, mas ele é aquele que entra pela porta e ele tira as ovelhas e as chama pelos nomes, e elas saem e encontram alimento. Mais do que isso, ele diz inclusive que ele é a própria porta. Ele se mistura em todas essas realidades daquele povo, daquele contexto. Ele usa uma história de tratamento, de cuidado de ovelha, uma história pecuária. Ele fala sobre as ovelhas, fala sobre o curral, fala sobre o ofício de pastor, que todo mundo conhecia à vontade. E ele se mistura em todos os lugares. Ele abre essa história de todas as maneiras. Uma hora ele diz, eu sou o pastor que chama as ovelhas, elas ouvem minha voz, elas saem e encontram pastagem. Outra hora ele diz, eu sou a própria porta, é por mim que as ovelhas entram e saem e encontram salvação, encontram pastagem. E aí ele diz claramente, enquanto os discípulos ainda estão fazendo perguntas, o que o Senhor quer dizer com essas coisas? Ele vai dizer claramente, aqueles que vieram antes de mim não entravam pela porta, não eram a porta, não cuidavam das ovelhas, não amavam as ovelhas, não tinham preocupação com as ovelhas, eles só queriam matar, roubar e destruir. Aqueles que vieram antes de mim, quando Jesus usou essa expressão, ele está falando sobre todo o fenômeno religioso que houve antes dele na história de Israel. É disso que ele está falando. Ele está dizendo que houve uma construção religiosa na história de Israel que é, na maneira como ele expõe, considerada como um bandido, um assaltante. Toda a produção religiosa e teológica de Israel, tudo que os mestres de Israel tinham produzido, tudo que os sacerdotes tinham conseguido produzir, tudo que aqueles homens conseguiam ensinar e conseguiam interpretar da lei, nada mais era do que um assaltante tentando entrar e enganar as ovelhas, e matar as ovelhas e prender as ovelhas. É interessante que Jesus Cristo se posiciona aqui, ele não tem medo, ele vai falar, todo mundo que veio antes de mim, nada mais era do que gente que fingindo ser pastor, nada mais era do que o lobo que ia atacar as ovelhas e que ia fazer mal às ovelhas. O que Jesus está falando ali é que existe uma experiência religiosa que nos faz tão mal
como se fosse um assaltante entrando num curral e tentando matar as ovelhas, roubar as ovelhas, extorquir as ovelhas e não abençoá-las e conduzi-las. É disso que ele está falando aqui. Que existe uma experiência religiosa que nos destrói, nos violenta e nos mata. E essa experiência é marcada nesta parábola, é explicada nessa parábola, pelo contrário que é Jesus. Jesus vai falar que ele é a porta e que você só encontra a vida se passar por ele. E com isso ele está dizendo o seguinte: toda experiência religiosa, teológica, de pensamento, que não passa por Jesus, está tentando entrar na nossa vida através de uma porta que não existe, está tentando nos violentar. Toda a experiência religiosa só é importante, só é vital, só faz o bem se ela passa por Jesus. Tire Jesus das Escrituras, as Escrituras não servem para nada. Tire Jesus da história religiosa e a história religiosa não serve para nada. Tire Jesus da sua experiência e você só vai ser um bom religioso. Isso não vai trazer quase nenhum benefício para a sua vida, não vai trazer vida para você. Tire Jesus da sua prática comunitária, da sua prática de liturgia e você não vai fazer nada que produza vida. Você viverá uma experiência de assalto, uma experiência de maldade, uma experiência de coisa ruim. E a religião, ela é especialista em criar esta experiência de maltratar o ser humano e não trazer para ele vida. Eu vim trazer para vocês vida e vida em abundância, disse Jesus. E eu sou a porta pela qual vocês entram e encontram vida e salvação. O que Jesus está falando o tempo inteiro enquanto ele está na terra é: não pensem em nada mais além de mim, pensem em toda a vida de vocês a partir de mim mesmo. Não construam nada fora de mim, não construam nada fora das minhas palavras, não tenham experiência nenhuma fora de mim mesmo, porque eu sou a porta. É passando por mim, pelas minhas palavras e pelo que eu falo e pelo que eu vivo, a maneira como eu vivo, que vocês vão encontrar vida. Então, a gente precisa falar e lembrar cada vez e sempre que Jesus Cristo é a porta para a nossa vida e para a nossa salvação em todos os aspectos. Considere isso na sua vida, considere isso na sua espiritualidade, considere isso no seu exercício religioso, considere. Se Jesus faria, se Jesus fez, se Jesus falou, então é o que eu quero, é o que eu falo, é o que eu faço. Qual é a agenda de importância no mundo? É a que Jesus disse que era importante. Quais são os temas importantes para se pensar e se criar e se construir? É o que Jesus faria. Qual é o tipo de celebração que agrada a Deus? É o que Jesus fazia, é o que Jesus faria. É Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa porta, Ele é a nossa referência de mundo, de pensamento, de tudo. Se em Jesus eu encontrar, e é em Jesus que eu encontro a maneira certa de negociar, ganhar dinheiro, trabalhar, de oferecer o meu esforço no mundo, é em Jesus, é em Jesus. Se eu encontrar em Jesus uma base, uma chance, um espaço para que eu me torne um doido capitalista que só pensa em dinheiro, eu vou fazer. Mas é porque é em Jesus que eu não encontro isso, que eu não consigo ser assim. É em Jesus. Quem normatiza o mundo político daqueles que seguem a Jesus é Jesus. Quem normatiza o mundo e o reino e faz a gente olhar para a vida é Jesus. É só Jesus, Ele é a porta. E se você tentar entrar e acessar a sua própria existência, o seu próprio coração através de outras portas, e se você deixar que outras teologias e outros entendimentos e outros exercícios religiosos entrem na sua vida por outras portas que não Jesus, você só vai fazer mal para a sua alma. Só mal. Essa é a experiência daqueles que não entram e não saem pela porta. É extraordinário que Jesus Cristo fala assim: as minhas ovelhas estão no aprisco, e aqueles que vieram antes de mim, aqueles que usam da religião para maltratar as ovelhas inclusive, eles não abrem porta nenhuma. Eles pulam as cercas e vão para cima das ovelhas. É tão extraordinária essa imagem, porque aí Jesus fala: eu não, eu abro a porta, chamo as minhas ovelhas, elas saem do aprisco.
E aí então eu as conduzo para se alimentarem. E elas entram e saem. Eu sou a porta e as pessoas que encontram em mim, vêm a mim, entram e saem. Entram e saem. Isso é extraordinário. Porque a experiência de pastoreio em Jesus Cristo é uma experiência de liberdade. É uma experiência de pensamento. É uma experiência de liberdade absoluta. Em Jesus não há prisões e algemas. Em Jesus não há receitas e regras. Em Jesus não há nada disso. Sabe por quê que esse ambiente religioso, a experiência religiosa, a experiência dos manipuladores religiosos é uma experiência de pular a cerca e manter a porta fechada? É porque as pessoas e as religiões, e os pensamentos, e a gente mesmo, a gente quer se aprisionar e quer manter preso e quer criar regras, porque não há nada mais perigoso do que gente que sai para pensar. Gente que pensa, gente que vive a vida por conta própria, gente autônoma é muito perigosa. Então, para que a gente não corra risco, a gente tem que prender as pessoas. Criar cercas, regras rígidas, dizer o que elas têm que pensar, dizer o que elas têm que fazer, dizer tudo. Controle bastante. Aí você vai ter um rebanho bem grande na sua frente, bem gordo, para você poder fazer o que você bem entender com esse rebanho. E não entre nem pela porta, porque se você disser para eles que existe porta, eles podem querer sair. Não diga que existe porta, pule a cerca, mantenha-os presos. E diga para eles o que eles têm que falar, o que eles têm que pensar, o que eles têm que consumir. É assim que funciona o mundo. As religiões funcionam assim, o mercado funciona assim, a propaganda funciona assim, o entretenimento funciona assim, a cultura funciona assim. Existe um sistema no mundo que rege as relações que diz para você o seguinte: você é só a ovelha que tem que ficar presa em curral. Você não pode sair de onde você está. Fique aí. Não pense diferente. Não cresça, não amadureça. Continue fazendo essas coisas que você faz. Consuma o que eu mando você consumir. Leia o que eu mando você ler. Assista o que eu mando você assistir. Faça com o seu corpo o que eu mando você fazer com o seu corpo. E isso cria, inclusive, um ambiente, é criado e vive também em função do ambiente religioso que nos cerca. Porque os pastores, os apóstolos, os profetas, os bispos, os diáconos, os gurus, os pais de santos, os papas, todos eles querem a mesma coisa. Querem dizer para você o seguinte: pense desse jeito, fale desse jeito, cante desse jeito, ore desse jeito, só faça o que eu mando, você tem que estar debaixo da minha unção, da minha autoridade, você só pode pensar o que eu penso, só pode falar o que eu falo, só pode dizer desse jeito. É por isso que se diz: a minha oração que é certa, a minha palavra que é certa, o meu culto que é certo, a minha igreja que é certa, a minha reza que é certa, a minha macumba que é certa, a minha fita que é certa, meu copo de água na TV que é o certo, faça do jeito que eu te ensino, faça assim, faça assim, faça assim, porque assim a gente cria uma massa de manobra, manipula as pessoas, e elas todas como ovelhinhas que não sabem nada, não sabem para onde vão, não sabem o que tem que fazer, ficam sempre presas num curral e num aprisco, à mercê da entrada destes lobos que manipulam e exploram o tempo inteiro. Seja pela via religiosa, seja pela via cultural, seja por qual for. Aí Jesus Cristo fala comigo: não. Eu sou um pastor que abro a porta e digo para as ovelhas: entram e saiam. Entram e saiam. Transitem por mim, mas não se aprisionem a nenhuma regra, porque eu não tenho regra para vocês. Jesus é o Deus que se fez homem e o maior líder espiritual da humanidade que não tem regras. Não existe regra em Jesus. Não existe regra em Jesus. Absolutamente não existe regra, senão a vida. Por isso que em Jesus a gente não ora em nenhum lugar sagrado. A gente ora em vida. A gente ora em todos os lugares. A gente ora sem palavras. É muito difícil você imaginar uma religião que ora sem palavras. Tem como controlar um cidadão que é chamado a orar sem palavras? Não tem nem palavra certa para você fazer. Você não precisa nem terminar a oração falando em nome de Jesus Cristo. Tem gente que ainda até hoje acha que se você não falar em nome de Jesus no final, a oração não funciona, não terminou a oração. Isso é macumba, isso não é oração. Orar em nome de Jesus é orar por causa de Jesus, é orar em Jesus, é orar com a consciência em Jesus, é orar em todos os lugares. Em Jesus não há cercas, em Jesus eu sou completamente livre.
Em Jesus eu oro em silêncio, em Jesus eu oro em palavras, em Jesus eu oro cantando, em Jesus eu oro brigando, em Jesus eu oro chorando, em Jesus eu oro falando, em Jesus eu oro me equivocando, em Jesus eu falo absurdo, em Jesus eu sou cheio de crença em fé, porque eu estou nele, e nele eu entro e saio, ele não me aprisiona, ele me liberta o tempo inteiro. O meu caminho de pastoreio, Jesus pastoreia a minha alma, me libertando o tempo inteiro. O tempo inteiro, quem anda em Jesus, quem encontra em Jesus, quem é pastoreado por Jesus, não tem mais essas coisas de lugar sagrado, música sagrada. Imagina, em Jesus a música popular brasileira pode ser uma oração. E por causa de Jesus e em Jesus, muitas vezes a música gospel é uma alienação absurda. Em Jesus, uma regra. Jesus é o pastor que nos pastoreia a alma, nos chamando para a liberdade. Eu não vim dar regrinhas e manipular ninguém. Eu abro a porta do aprisco e digo, quem anda comigo, entra e sai e encontra pastagem. Jesus é tão confiante. Aliás, aqueles que andam com Jesus são confiantes na palavra. E por serem tão confiantes na palavra, não precisam pregar nem nada além da palavra. E porque creem tanto na palavra e creem tanto em Jesus, creem como Jesus está descrevendo aqui. Sabe por que é que eu deixo o meu aprisco com a porta aberta? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem os ladrões, elas ouvem a minha voz. Jesus é tão confiante que ele diz, eu posso andar com a minha ovelha livre pelo pasto, porque quando eu falo, vem, a minha ovelha vem, ela ouve minha voz, elas me conhecem. Elas conhecem os meus primeiros sinais. Elas ouvem a minha voz. Quem é pastoreado por Jesus consegue ouvir a voz de Jesus. E mais, a gente só é pastoreado por Jesus de verdade quando a gente está sendo pastoreado nos ambientes mais íntimos da nossa alma. Porque é só nos ambientes mais íntimos da sua alma que Deus fala o seu nome. O mundo é feito de aparências, de construções e projeções. A gente vive as relações mais tolas e rasas do mundo. Nós no mundo, na nossa sociedade, em família, na igreja, na religião, em todos os lugares, nós somos aquilo que fazemos. Você é o doutor, você é o pastor, você é o professor, você é o distinto honorário de alguma coisa, você é o executivo, você é o empresário, você é alguma coisa que você faz. Você é a pessoa que tem o cabelo assim, ou o cabelo assado, você usa tatuagem, ou usa brinco. A gente é assim que a gente fica avaliando as pessoas pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho do brinco que ela usa, pela roupa colorida que ela veste. É isso que a gente consegue fazer, porque a gente é raso, a gente é simplório, e a gente faz isso. É por isso que a gente se impressiona tanto com tudo que é aparente. Se vier uma pessoa num ambiente religioso paramentada como um sacerdote, a gente vai olhar e falar, olha, que interessante, vamos prestar atenção, parece ser um homem santo de Deus. A gente tem essas bobagens todas porque a gente é feito de projeções, a gente é raso, a gente vive com essas coisas, a gente se sustenta e se alimenta de títulos, de reconhecimentos públicos, de aplausos, de notoriedade. A gente é assim. A gente trata os outros pelas questões físicas que eles têm, a gente é assim. E é nesse ambiente que a gente vai tentando alimentar a própria identidade e a própria existência. A gente começa a se alimentar disso. A gente começa a viver nos ambientes religiosos e começa a tentar se alimentar daquilo que as pessoas enxergam. Eu sou o homem que falo aqui, eu sou o pastor. Mas mais do que isso, talvez eu seja pastor, doutor em teologia, já melhorou bastante. Eu sou o ministro, eu sou não sei quem. Eu sou o executivo, o advogado, eu sou isso aqui. Eu me alimento dessas aparências todas. E aí, a gente vai construindo relações que são baseadas nessas projeções. Eu olho para você, eu não sei nem seu nome, mas eu sei que você é um doutor em alguma coisa. Eu olho para você, eu não sei nem seu nome, mas eu gosto ou não gosto do tipo de cabelo que você tem. Eu olho para você, eu não sei nada da sua vida, mas eu admiro você pelas coisas que você faz em público. E assim nós vamos construindo as nossas relações, vamos construindo nossos ambientes, especialmente o ambiente religioso. E aí Jesus Cristo vem falar, não, as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. E elas ouvem a minha voz. Sabe aquela experiência espiritual, quando Deus nos visita num sermão, num livro, numa conversa, numa canção,
em que Ele toca profundamente a nossa alma e a gente tem a sensação de que Ele viu o que a gente estava tentando esconder, que Ele tocou onde a gente nem sabia que existia, que Ele mexeu em questões profundas da alma. É assim que Jesus pastoreia. Ele chama você pelo seu nome. Ele chama você por aquilo que ninguém vê. Ele olha para dentro de você aquilo que ninguém enxerga. Ele reconhece você muito mais profundamente do que o reconhecimento público que a gente busca. Ele não olha para mim como um pastor. Ele me chama pelo nome, aliás, o nome que eu tenho diante de Jesus nem eu conheço, é o nome que só Ele conhece, que eu vou receber um dia na eternidade, que as Escrituras dizem de modo também metafórico, que é um nomezinho escrito numa pedrinha branca. Isso não é extraordinário, no Apocalipse não é extraordinário? Portanto, se você não gosta muito do seu nome de batismo, fica tranquilo, no céu ele vai ser outro com certeza. Amém? Mas também toma cuidado, não faz muita coisa errada na vida, porque senão Deus tem senso de humor, Ele pode colocar um nome mais difícil ainda lá no céu para você. Então você fica pianinho aí. Você vai ter um nome novo no céu. Sabe o que é tão extraordinário isso? Tão extraordinário isso? Tão extraordinário isso? Meu Deus, como isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu passo a vida inteira, e eu vou passar o resto da minha vida ainda preocupado com essas tolices, mas eu passo a vida inteira tentando construir um bom nome. Para chegar no céu, Deus nem saber que nome é esse. Ele vai me chamar de um nome que nem eu sei, que só eu vou entender quando Ele falar. Sabe para que quer dizer isso? É que quando chegar na eternidade, meu amigo, nada do que você fez aqui na Terra, de construção, de imagem, vai ter qualquer significado. Porque essas coisas todas que a gente cria e projeta tem a ver com o nome que a gente quer construir na Terra, com os títulos que a gente quer ter na Terra. Jesus conhece o seu nome, o nome verdadeiro. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas marcas, Ele conhece as suas carências. Quantas vezes nós, tão carentes que somos de atenção básica da existência, construímos projeções e vaidades com a nossa imagem. Queremos que as pessoas nos reconheçam como pessoas importantes, só porque nós somos carentes que nem crianças que precisam de colo. Tudo que a gente precisa é de alguém que nos abraçasse na vida de modo incondicional e dissesse: eu te amo, independente do que você faz. Mas por uma série de razões de construção familiar, de traumas na história, nós sempre derivamos o nosso valor daquilo que fazemos. Talvez você tenha ouvido a vida inteira na infância dos seus pais, dos seus avós, seja quem for, que você só ia ser alguém na vida se você fizesse alguma coisa muito admirável. Talvez você tenha até ouvido: você não vai dar nada na vida, você é um zero à esquerda. E aí a gente passa a vida inteira construindo um império de projeções e vaidades e coisas e coisas e coisas. Tudo o que a gente queria era ser pego no colo como uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvir um pai amoroso abraçando a gente assim bem gostoso e dizendo: não vai fazer nada não, eu te amo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe por que Deus pegou Jesus no colo numa experiência mística e sobrenatural antes de Jesus ser tentado no deserto? Antes de Jesus ser levado para encontrar o diabo no deserto, ele foi batizado por João Batista. Os céus se abriram, uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba repousou sobre Jesus e uma voz no céu disse o quê? Vocês lembram disso? Você é o meu filho amado. Antes de vencer qualquer diabo na sua vida, você é o meu filho amado. Deus não veio naquele instante na vida de Jesus para dizer: vence lá o diabo que depois você vai ser um filho amado. Vence lá o diabo que você vai me dar orgulho. Antes de você encarar qualquer desafio na sua vida, vem aqui. É essa experiência espiritual extraordinária de fé que faz Davi escrever um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Senhor, eu não tenho coisas grandiosas no meu coração, eu deixei de pensar em coisas muito volumosas, extraordinárias, porque a minha alma é como uma criança recém-amamentada no seu colo. Que homem extraordinário, o rei, um dos maiores reis de Israel, que enfrentava bestas e inventava o perigo, que defendia a honra de Israel, que foi rei, escreveu um salmo para dizer: no fundo, Senhor, nada dessas coisas me pastoreiam. Não importa que rei eu seja, não importa nada. O que a minha alma sempre precisou é do seu colo. E agora que a minha alma está no seu colo,
é que eu entendo. Porque o bom pastor nos pastoreia chamando pelo nome, enquanto a gente fica tanto tempo na vida preocupado com tanta vaidade, tanta projeção. Jesus toca a nossa alma. É por isso que eu levo tão a sério as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, os cultos onde eu vou, eu levo a sério. Eu não estou aqui para fazer performance para ninguém, eu não estou aqui para fazer performance religiosa para Deus me ver, eu não estou aqui para cantar bonito para Deus achar bonito, essas coisas têm a menor importância. O que me importa é que eu seja acolhido na minha alma pelo meu pastor que chama o meu nome, que fala o meu nome, que me conhece, que me lembra quem eu sou, que corrige a minha rota, que me faz pensar na minha vida, que me faz pensar no que tem que ser mudado, que me faz alterar as questões mais profundas da minha existência, que não me deixa fugir, que não me deixa me enganar, diante de quem eu estou completamente despido de tudo. E quando ele consegue me convidar com a sua doce voz como um pastor e me chama pelo nome, e fala, vem para fora desse mundo que você criou, vem. E aí ele toca e ministra a minha vida. E aí eu sou tratado e curado pelo Pai que ama. Porque Jesus Cristo pastoreia, chamando as suas ovelhas pelo nome. Deus não está muito preocupado com as teologias que você conhece. Deus não está muito preocupado com a capacidade ministerial que você tem. Deus não está muito preocupado com a história que a gente vai registrar nesta história. Jesus é o bom pastor que sempre está falando o nosso nome. Sempre. É lá que ele está nos pastoreando. Nos ambientes mais profundos da nossa alma. Enquanto eu e você vamos fazer de tudo para tentar fugir deste ambiente de pastoreio. Enquanto eu e você vamos tentar passar a vida fazendo de tudo para construir uma imagem ao nosso redor, uma imagem sobre nós mesmos, para que as pessoas digam o nosso nome e pensem em alguma coisa que nós fizemos. Enquanto isso, Jesus Cristo está querendo tratar sempre e profundamente o nosso coração. Talvez por entender isso em algum momento da minha vida, que eu nem sei quando, foi que eu nunca quis, desde muito novo, fazer religião. Desde muito novo, mas muito novo mesmo. Tenta imaginar uma criança de 5, 7 anos de idade pensando nessas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Nunca quis fazer religião. Eu nunca quis cantar por cantar. Eu nunca dei mais importância para a performance das coisas do que para o conteúdo e para a essência delas. Porque não são essas coisas que Deus está fazendo. Isso aqui é tudo só pretexto, tudo o resto é só pretexto. O que importa é o que Jesus Cristo está fazendo no nosso coração. O que importa é Jesus Cristo chamar o nosso nome e tratar a nossa vida. O que importa é a gente parar de fugir. Pessoas muito ocupadas com projeções da sua própria imagem, com religião, com estética, com performance, com o que é público, geralmente são pessoas que estão fugindo de questões muito importantes que Jesus quer tratar na vida delas. Gente muito ocupada com detalhamento de teologia, com literalidade de texto, é gente que está fugindo de ouvir a voz de Jesus chamar pelo nome para tratar as coisas mais profundas da alma. Eu amo essa metáfora do nome chamado. É a mesma realidade que faz com que você, quando está num ambiente estranho, com gente estranha, festa estranha com gente esquisita, sabe aquelas lugares? De repente alguém de longe fala o seu nome. Ali! Aquilo é uma familiaridade, é gostoso ouvir. Oh, encontrei alguém familiar. Alguém que me conhece. Como é bom estar perto de gente que conhece. Não é bom isso? Mas também tem outro jeito de chamar o nome. Quando minha mãe chamava o meu nome. Alexandre, meu amigo. Quando minha mulher fala o meu nome inteiro, rapaz. Ela me chama de amor, de Ale, tá tudo bem. Quando ela vira lá de longe, Alexandre, rapaz, eu já volto no caminho do corredor pensando, deixa eu ver o que foi que eu esqueci, o que eu fiz de errado.
Porque o negócio, a coisa ficou difícil aí. É esse Jesus amoroso que chama o nosso nome, meu amigo. Se Jesus falar seu nome, você vai ter que encontrar com Ele. Ele vai chamar seu nome para falar: o que você está fazendo da sua vida? E agora, José? Vem aqui. Por que você está vivendo desse jeito aí? Vamos conversar. Temos o que conversar. Você não acha não, senhor Alexandre? Quando o adulto fala para a criança assim, porque o negócio ficou pequeno. Não é assim? Ficou estreito. Senhor Alexandre, vem aqui. Ih, a casa caiu. Senhor Alexandre, vem aqui, vamos conversar. Porque Jesus não é o pastor que pastoreia as nossas vaidades e nossas fantasias. Jesus é o pastor que pastoreia a gente, chamando pelo nome. Chamando pelo nome. Amém? Vamos orar sobre esta porção da palavra de Deus que nos ensina sobre o pastoreio de Jesus. Quero convidar você a orar comigo essa noite, encontrando Jesus que é o pastor da sua alma. É o Jesus que entra pela porta porque abre a porta para você ser livre. Se você estiver procurando aprisionamento e regrinha, você não vai encontrar Jesus, você só vai encontrar uma boa religião para você seguir. Vai lá, continua vivendo na sua boa religião que manda você orar e rezar em determinados momentos da sua vida. Reze às 6 da manhã, reze antes do almoço, reze lendo a Bíblia o ano todo. Vai lá, fica com a sua religiãozinha infantil que fica assaltando a sua alma da verdadeira vida. Em Jesus não há regra. Em Jesus só o que há é liberdade. Ele abriu a porta e disse: entre e saia e encontre pastagem. Só que Ele é a porta. É Jesus quem é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, não é Moisés, não é Paulo, não é Isaías, não é Calvino, não é Lutero, não é o pastor Alexandre, não é a última projeção do PowerPoint, não é o Paulo Coelho, não é a revista Contigo, não é o BBB. Jesus é a porta. Ele é a base da existência. A gente precisa aprender a ver o mundo a partir dele. Como a gente vai ver o mundo a partir de Jesus se a gente nem lê os evangelhos? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Seja honesto. Você sabe quem é Jesus? Você já leu a história de Jesus? Você conhece ela? Quem pastoreia você, meu irmão? Que porta que você usa para entrar nos acessos do seu coração e para enxergar o mundo? Jesus te chama pelo nome. E te pastoreia convidando para sair, encontrar alimento e chama você pelo nome. Vamos orar? Eu vou te incentivar a orar. Faça um compromisso essa noite, agora em oração diante de Deus, a não ter outras portas na sua vida senão Jesus. Jogue fora, diga para Jesus agora: eu rejeito toda a estrutura religiosa na qual eu fui criado e ensinado e eu quero só ler a vida a partir de Jesus. E você pode ficar tranquilo que o que da sua tradição é bom vai permanecer em Jesus, o que não é bom vai ser jogado fora. Mas não se apegue a nada e diga: eu quero que Jesus seja o meu Deus e me ensine a caminhar. Pode ficar tranquilo que Jesus não joga fora o que é bom. Ele só joga fora o que não serve. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas jogue os seus pressupostos teológicos, os seus preconceitos teológicos, seus preconceitos litúrgicos. Joga tudo fora. Diga para você mesmo: eu não quero mais saber e definir o jeito certo de adorar, de cantar, de orar. Jogo tudo fora agora e eu peço que o Senhor me mostre e me ensine. Peça para Jesus fazer isso na sua vida. Abra os seus olhos espirituais. Deixe Ele tirar a cegueira da sua vida.
A vida é muito mais importante do que a vaidade que nos cerca, do que o consumismo que nos cerca, do que a imagem e a aparência das coisas. Tem sempre muito mais coisa acontecendo do que o ritual ao nosso redor, do que o protocolo litúrgico, muito mais. Peça para Deus abrir seus olhos, para que você não faça um culto para ser visto, mas para que você deixe o seu coração exposto diante de Deus, para enxergar o Evangelho em todas as coisas. Você não está em performance, Deus não está vendo o que você faz como uma plateia que quer ser agradado pela sua performance. Jesus é o pastor que vem ao nosso encontro para tratar a nossa alma. E se Jesus está falando o seu nome, se Ele está tocando em coisas profundas da sua alma, deixe Ele conduzir você para onde Ele quer para tratar a sua vida. Suas carências, seus medos, seus anseios, suas dúvidas, sua solidão. É isso que Jesus Cristo quer pastorear. Ele não está preocupado com o tamanho do seu cabelo. Isso é coisa da religião. Jesus quer saber do seu coração, da sua alma. Rancor, amargura. É isso que Jesus está tratando. Obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor nos pastoreia através da Sua palavra. Eu te agradeço pela mensagem que nos abre os olhos e que o Senhor abençoa tantos de nós aqui essa noite. E peço que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção na Sua voz, a entrarmos através do Senhor em todas as questões da vida, a entrarmos e sairmos sem algemas e sem prisões. Nos ajuda a viver de modo livre, Pai. A gente nem sabe o que é liberdade. Nos ajuda a sermos livres no Senhor. E vem tratar a nossa alma, vem falar o nosso nome, Pai. Alguns de nós estão tão surdos, não ouvem mais seu nome. Alguns de nós estão tão envaidecidos com os títulos que carregam de doutor, professor, mestre. Alguns estão tão presos à imagem que conquistaram. Alguns de nós estão tão abatidos porque perderam essa imagem, porque perderam esse título, porque perderam a posição social e já não sabem mais quem são, não se sentem mais úteis. Nos liberta disso tudo, Senhor, e fala o nosso nome. Nós precisamos de acolhimento para a nossa alma. Peço que o Senhor abençoe esta igreja, a liderança desta igreja. Que o Senhor abra os olhos dos irmãos que aqui se dedicam a dirigir, ensinar, conduzir o rebanho.
Peço que o Senhor abençoe esses irmãos para que eles consigam avaliar, para que eles não se ocupem muito do que deve exigir menos da nossa atenção, e que eles se ocupem mais e cada vez mais daquilo com que o Senhor se ocupa, que é a nossa alma, a nossa transformação, a nossa vida. Abençoa essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que cada vez que esses irmãos estiverem reunidos, eles estejam ouvindo a sua voz, entrando e saindo, tendo os olhos abertos, os nomes mencionados, que eles ouçam a sua voz, sempre que estiverem reunidos, que não haja cultos e missas aqui, que não sejam apenas o encontro da alma com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe. Chama a equipe de louvor.